palavra então a João Gomes da Silva, arquiteto. Bom dia a todos. Agradeço também este convite que me fizeram estar aqui. E vou partilhar 2 ou 3 considerações para executar a conversa que teremos em seguida. Agrupei estas observações neste tema, o espaço e a memória. A virtualização predominante da experiência existencial na vida contemporânea criou e generalizou um deslocamento entre o espaço físico e o espaço virtual no que concerne à experiência do corpo e da memória. Experiência física e experiência digital tornaram-se assim uma dialética que afeta o nosso corpo e a nossa memória. Ao trabalhar na produção de pensamento e espaço da paisagem em que nos inserimos, esta relação é substancial e essencial porque constitui a perspectiva a partir da qual se cria o espaço. A virtualidade da vida presente é, em quase todos os campos, coincidente com uma crescente predominância do mundo digital. Porém, a memória é, e sempre foi, o território do nosso mundo virtual. Virtual é entendido aqui como o reflexo do real, que no latim realitas, as coisas em si, mas além do real. A imagem refletida no espelho não é real, antes sim virtual. Neste sentido, o trabalho com a memória, sobre a memória ou a partir da memória, é o sujeito da criação arquitetónica, tal como a concebemos. O equilíbrio entre o real e o virtual, entre o espaço da paisagem em que habitamos de modo físico e sensorial e o espaço da memória em que habitamos igualmente, mas de modo mental e afetivo, é o campo de trabalho em que nos situamos nesta discussão. Há alguns anos, a propósito da criação do Jardim Garcia Viotta no âmbito da Expo 98, dedicado ao tema dos oceanos, como provavelmente se recordam, escrevi um texto que em arquitetura se chama Uma Memória Descritiva, em que questionava a propósito da relação entre o lugar dos jardins em si e as paisagens invocadas e distantes, postas em contacto através das viagens transoceânicas. Pode um jardim representar uma paisagem, representando aquilo que é criado pela necessidade, naquilo que interroga a nossa memória? E ainda, pode um jardim representar uma paisagem através da sua matéria e do seu espaço em que se constitui? E ainda, e por último, questionava se pode a nossa memória recordar aquilo que desconhecemos? A interrogação de então relacionava-se com a possibilidade de o espaço de um conjunto de jardins poder mediar a nossa relação virtual com o espaço de um conjunto de paisagens. Sendo esse o sujeito da Expo 98, dedicado aos oceanos, pretendeu a realização deste espaço, a experimentação desta hipótese arquitetónica e paisagística, a experiência coletiva de paisagens distantes evocadas a partir da experiência física, sensorial e existencial dos ditos Jardins Garcia Viotta. Recentemente, outra experiência procura discutir o sentido da compreensão da matéria do passado como a possibilidade de construir a nossa relação com o presente, a partir da obra em curso da reabilitação da Ribeira das Naus, em Lisboa. Numa conferência recente, o filósofo italiano Giorgio Agamben propôs que a arqueologia é a única forma de acesso ao presente, concluindo que é na tentativa de compreender o presente que nós, europeus, nos encontramos constrangidos a interrogar o passado. Esta posição interessa-nos particularmente ao considerar como hipótese de trabalho perante um lugar tão espesso na sua história natural e social,
a possibilidade de revelar de modo contemporâneo a presença do palimpsesto subjacente e invisível. Escavar esta matéria, esclarecida pela arqueologia, e recriar a realidade do espaço público contemporâneo é talvez a melhor forma de compreender o presente a partir da contemplação do passado. O que é o passado do lugar? É a sua construção virtual na memória coletiva de factos e experiências que pertencem ao domínio do registado, do imaginado, do mitificado, que se torna a matéria da arquitetura deste lugar. De que tempo é este lugar? Esta é a questão que a tradição da teoria da arquitetura discute de vários modos, mas que não parece fácil responder sobre este lugar. Diremos: aqui foi assassinado um rei e um príncipe, um primeiro-ministro, sim, também podem ser assassinados, e alguns dos seus ministros. Os marinheiros se revoltaram, Salgueiro Maia enfrentou a ira do brigadeiro que se lhe opôs, enfim, um sem número de memórias às quais se soma a multitude de memórias individuais. Quantos de nós terão visto o arsenal da Ribeira das Naus antes de ser destruído em 1940 por iniciativa de Eduardo Pacheco? Aquelas docas que aparecem representadas em inúmeras plantas e gravuras desde o século XV. Que relação podemos estabelecer com a nossa memória coletiva e o modo de representarmos culturalmente a cidade de Lisboa quando estes vestígios, fósseis de pedra, se revelarem aos nossos olhos? O que muda aos nossos olhos e no nosso espírito? O papel da arquitetura na configuração da realidade individual e coletiva pode assim ser visto como um catalisador de interrogações sobre a nossa presença, efêmera, anónima, mas tão cheia de experiências que constroem a realidade e a memória. O espaço e o reflexo que dele temos no espelho são afinal uma e a mesma matéria. Vivemos tanto na realidade como na memória que dela construímos. Obrigado.